na Fé. Agora é hora de dar mais um passo para o conhecimento da Palavra de Deus. Crescendo na Fé. Um oferecimento Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e chegou a hora do bom e velho Crescendo na Fé. O negócio tá torto aqui. E que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e que juntos cresçamos na graça, na fé, no conhecimento, na estrutura espiritual. Acho que eu tô bem tudo torto aqui. Então vamos lá. Hoje, dia 28 de outubro de 2025, eu estou aqui com a camiseta. Me mostra o texto para fazer. Eu tinha que mostrar no programa da manhã, né? Não é esse. Hoje tinha que estar com a camiseta do Crescendo na Fé. Então vamos lá. Telefone para você entrar ao vivo: 97417-4129. 97417-4129. Você chama nesse número e participa ao vivo comigo do programa Crescendo na Fé. Vamos começar? O que nós temos aí pela frente? Telefone, alô? Alô, professor. Olá, quem fala? É o Davi, mais uma vez aqui de Ubá, Minas Gerais. Bem-vindo, Davi, tudo bem? Tudo bem? Pois não, Davi? Hoje eu teria... Pastor, eu tô ouvindo a ligação muito ruim. Não, pra mim tá mas boa eu aqui, vou, tá muito boa. Vou perguntar aí, depois eu escuto pela transmissão, pode ser? Tá bom, vamos lá. Eu fui membro da Igreja Cristã Maranata desde o meu nascimento, fiquei lá até os 20 anos. E a primeira pergunta, eu já vi o senhor falando algumas, até já fiz perguntas referentes à Igreja Cristã Maranata, o pastor Joaquim também já respondeu algumas, e a primeira pergunta que eu queria fazer, são duas, se a Igreja Cristã Maranata sempre teve no radar apologético, né? Se o senhor e outros pastores mais antigos, apologistas, já conheciam as práticas da Igreja Maranata, que hoje eu escuto bastante falar, né? Estou sempre acompanhando o programa, e parecendo até um fenômeno tipo da CCB, né? Que tem muitas pessoas da CCB que acompanham, e agora me parece que muitos da Igreja Maranata. Então, porque tem muita ênfase, né, no programa aí. Uhum. Eu acho que por conta do influenciador Caio Modesto também, que tem falado bastante sobre isso. Essa é a primeira pergunta, se o senhor já tinha conhecimento dessa igreja já há bastante tempo, ou somente agora. Uhum. E a outra? E a outra é concernente à apologética também. Eu gostaria de saber como eu posso conciliar o chamado apologético com a vida cristã, prática, assim, a vida comum, assim, na igreja e com os meus familiares. Por exemplo, no meio onde eu vivo, eu percebo que tem uma resistência dos meus familiares e meus amigos nesse sentido, né, porque eles pensam que a gente é brigão e tal, e eles não entendem muito bem essa questão do chamado. E eu gostaria de saber uma dica, né, um conselho do senhor em como conciliar essa vida devocional, essa vida cristã, mas com esse chamado também apologético, que eu sinto que eu tendo um pouco para esse lado. Então é mais um conselho mesmo que eu gostaria. Entendi, Davi. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, pastor. Até mais. Tchau. Amém. Então vamos lá. Desde quando a Igreja Cristã Maranata, né, tá no radar da apologética? Olha, eu não sei o tempo, mas quando eu comecei a estudar apologética em 98, 99, já tinha, já era tema, né, dos estudos apologéticos, quando eu fiz o meu primeiro curso de apologética lá no Instituto Cristão de Pesquisas, né, na Avenida Ipiranga 877, aqui em São Paulo, na esquina da Ipiranga com a São João ali. Então já era tema, né? Então, primeira resposta. Agora, desde quando? Não sei. Certamente antes disso. Agora, o Davi está falando assim, eu tenho um chamado, assim, sinto, né? O meu chamado mais na área apologética, mas como é que fica a questão prática? Então, primeira coisa, cara, é que apologética é defesa e não ataque.
né? E não ataque. Se apologética é defesa, então você tem que ser um defensor da fé. Nos termos do apóstolo Pedro, que ele diz assim: antes de santificar Cristo como Senhor, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, responder com mansidão e com temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, é muito importante que a pessoa não apenas ouça o seu argumento, mas que ela tenha o discernimento espiritual das nossas intenções, né? Então, quando você está, por exemplo, num debate, e você quer, por A mais B, provar que fulano está certo, fulano está errado, fica muito nítido para quem está ouvindo, fica muito claro para quem está ouvindo que o seu debate é para ver quem está com a razão, né? Mas quando você se comporta como alguém que está também em busca da verdade, então as chances são de que as pessoas que estão em volta vão notar que você não está defendendo o que você defende por vaidade pessoal, para defender como é um time de futebol, tipo um time, né? Eu sou calvinista, então defendo o calvinismo. Eu sou arminiano, defendo o arminianismo. Eu sou pré, defendo o pré. Mas não tem essa ideia corporativa, mas a ideia de busca pela verdade. Então, isso é muito importante, tá? Então, fazer isso com piedade, fazer isso com graça, é muito importante. Alguns, veja, eu estou falando isso, mas eu não sou um campeão, né, também como exemplo a ser seguido por todos os crentes e tal. Mas quando eu percebo, por exemplo, quando eu percebo que o meu comportamento está destoando, e já aconteceu várias vezes, eu falo, não, peraí, me perdoa, eu não quis ser indelicado com você em nível pessoal, minha questão, porque a nossa guerra, a nossa batalha não é contra as pessoas, né? Não é contra as pessoas. Agora, o outro tem o lado B de tudo isso que eu estou falando, tá? E o lado B é o seguinte: quando Deus nos convocou para o ministério, Ele não nos convocou para a gente disputar um concurso de popularidade. Então, você vai falar coisas que as pessoas não vão gostar. E aí, eu estou falando assim, você tem que saber o jeito de falar. Porém, tem coisas, mesmo sabendo o jeito de falar, falando todo bonitinho e tudo mais, a pessoa ainda assim não vai gostar. E aí a culpa já não é mais sua, entendeu? Para falar a verdade, é preciso ter muito amor para falar a verdade olhando nos olhos das pessoas. Mas desde que você mostre para a pessoa que o assunto é a busca pela verdade, tá? Estão falando aqui, Cláudio, que está com o tema do debate, a nossa live. Eu queria que você tirasse aí, se desse. Vamos lá. Temos ouvinte ao vivo pelo telefone. WhatsApp 974174129 é o telefone. Bora lá. Alô? Alô, alô, alô? Vamos aguardar, porque da semana passada para cá tá assim agora. Então, esse barulho aí é a pessoa já? Mas ela não fala? Alô? Eu vou fazer a linguagem dos sinais aqui. Tô brincando. Então, vamos pro próximo. Vai, solta o WhatsApp aí. Boa tarde, pastor César. Boa tarde aos irmãos pastores que estão aí juntamente. Meu nome é Marcos, falo da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acompanho vocês praticamente todos os dias. Acho que eu já esgotei os debates lá da musical. Mas eu queria... Minha dúvida é o seguinte: como os pré-tribulacionistas conseguem conciliar a doutrina da iminência, né, o entendimento da iminência da volta de Jesus, sabendo das prerrogativas, das coisas que devem acontecer antes da volta de Jesus, que ainda não aconteceram? Obrigado, abraço. Olha, eu não sou pré-tribulacionista, né, como você sabe, mas vou me lembrar da época que eu era pré-tribulacionista. Para o pré-tribulacionista, a iminência significa surpresa.
Por alguma razão, a iminência significa surpresa, que tipo ninguém está esperando. E no arrebatamento pré-tribulacionista, na construção pré-tribulacionista, Jesus volta 2 vezes. Uma é essa secreta, que é a de surpresa, e outra é a pública, que é uma manifestação que todo olho verá. Então, os sinais não valem para o arrebatamento. Os sinais valem para o retorno público de Jesus. Então, essa seria, se eu fosse pré-tribulacionista, essa seria a resposta. Entendeu? Então, vamos lá, vamos em frente. Temos mais ouvintes? Ligação, vamos tentar. Alô? Alô? Quem fala? É o Bruno, pastor César. Oi, Bruno, você fala de onde? Eu falo do Japão. Japão. Bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Pois não. Obrigado, meu irmão. Tá baixa a ligação só. Ah, mas aqui tá muito bom. Vê se você aumenta aí. Pra nós aqui tá bom. O meu tá no máximo, eu ainda tô no Viva Voz ainda. Então deve ser isso. Mas vamos lá, tô te ouvindo bem. Manda aí. Então tá. Tem alguém junto aí na mesa? Não, hoje eu estou sozinho. Está eu e o Cláudio Tá aqui no sozinho? estúdio. Ah, tá. Aqui sempre na terça-feira vai o pastor o Paulo Sérgio, né? Que ele é professor Hoje ele de tem apologética. médico. Hoje ele tem médico 2h30 e não deu pra vir. Ah, entendi. Não, mas tudo bem, vamos lá. Eu participo de alguns grupos de debate no WhatsApp. Vixe. E o tema ontem foi sobre o pré e o pós. Aí me fizeram uma pergunta, eu fiz a pergunta, na verdade, para o pré, quem que eles defendem que são os santos ali na grande tribulação. Aí eles falam que é gentil e judeus convertidos. Aí eu indaguei, falei, se são judeus e gentios convertidos, então é a igreja. Aí ele perguntou se no Antigo Testamento os salvos também eram igreja. E eu citei o texto de Atos 7, a pregação de Estevão, que ele fala da congregação no deserto ali, dá-se a entender que eles eram igreja. Como que o senhor defende essa tese aí? Tá certo, boa pergunta. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. De nada. Posso fazer mais um? Pode? Em Deuteronômio, fala da morte de Moisés. E alguns estudiosos acreditam que quem terminou de escrever o livro de Deuteronômio foi Josué. Porém, em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus fala com Josué a respeito que Moisés foi morto, ele morreu, meu servo morreu e tal. Se foi Josué que terminou de escrever o livro de Deuteronômio, por que Deus falaria com ele novamente, sendo que ele, o autor, já sabia da morte de Moisés? Ok, obrigado, meu irmão. Ok? Obrigado, meu irmão. Fica Amém. com Deus e Amém. mais uma vez, obrigado. Amém. Vamos lá. Bom, primeira informação, né? Salvos, os santos lá de Apocalipse. Os santos da grande tribulação. Tem vários textos que falam sobre os santos ou sobre os eleitos. Os hagios ou os eclectos, né? no grego. Eles são a igreja. Veja, é óbvio que a pessoa que se converteu a Jesus depois da cruz, o nome é igreja, né? Os judeus convertidos. Os apóstolos eram judeus e eram convertidos e eles são chamados de igreja, por Jesus Cristo primeiramente, depois por eles mesmos e tal, enfim. Não é difícil entender que os convertidos lá de Jerusalém, que eram judeus, eram chamados de igreja. Aí o pré-tribulacionismo perguntou lá no grupo do WhatsApp X que mas e o povo do Antigo Testamento era a igreja? Aí eles, eu acho que sim. Qual o texto? Atos 7,38. Eu não sei se você me viu usar esse texto, mas esse texto eu já utilizei em algum debate que eu não lembro agora qual. O texto é a pregação de Estevão. E Estevão está dizendo o seguinte, Atos 7,36. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E é este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava
no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Essa congregação, no texto original, não está escrito congregação, está escrito eclesia, que é a mesma palavra para igreja. Então, o Estevão, ele disse que Moisés estava ali, Deus estava ali junto com Moisés na igreja do deserto, tá? É o texto original, é o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 38. Aí, mas aí não dá para saber, porque aí tal. Tá, vamos trabalhar duas questões que vocês podem trabalhar bem a respeito disso. Uma delas está em Gálatas. Uma delas está em Gálatas. Presta bem atenção nesse argumento, pré e pós, não tem problema. Vamos lá. O texto de Gálatas, eu acho que é o capítulo 3. Me dá só um tempinho aqui que eu acho aqui o texto, se Deus quiser. Peraí. Gálatas, Coríntios, Gálatas, está aqui. Capítulo de número 3. Bom, o texto diz o seguinte, ó. Olha que interessante esse texto. O tema é: a igreja é depois de Jesus ou é antes? O pessoal do Antigo Testamento também faz parte do mesmo povo ou não? Vamos lá. Gálatas capítulo 3 está escrito assim, ó. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo, tal, acho que um pouquinho mais para frente. Aqui, ó, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, primeiro ponto, coloca assim, Abraão. Aí depois de Abraão, quem que vem? Isaac. Aí depois de Isaac, quem que vem? Jacó. Ok. Jacó era judeu? Não. Por que eu sei disso? Porque Jacó é Israel, que vai dar origem aos judeus. Isaac era judeu? Não, porque o Isaac é o pai do Jacó, que vai dar origem aos judeus. O Abraão era judeu? Não. O Abraão era o avô daquele que vai dar origem aos judeus. O nome mais correto para chamá-los era hebreus. Eles eram hebreus, porque os judeus é o resultado de Jacó, as 12 tribos e tal. Então vamos lá. O texto está dizendo o seguinte, ó, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, aqueles que creem, até chama o Abraão de crente, né? Como crente Abraão, lá em Hebreus. Ora, versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Quando é que Deus justifica pela fé os gentios? Depois de Cristo, na igreja, é a igreja gentílica. Versículo 8, eu estou lendo Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, como que as famílias da terra podem ser benditas? O versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos, pois, quando são das obras da lei, estão debaixo de maldição e tal, e Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão, versículo 14, chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que, quando Deus chama Abraão, lembra? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, tal, vai para a terra que eu te mostrarei, eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência, ou no teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. E eu não estou aqui tentando desenvolver uma teologia nova, tá certo? Se você continuar a leitura, eu parei no versículo 8, vamos para o 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar. Ou seja, Deus já tem uma aliança com Abraão, que não era judeu. O Abraão não é judeu, ele era hebreu. E o Abraão não pertencia a nenhuma das tribos, entende? Ele é avô do Jacó, que vai gerar as tribos. E, segundo o texto que nós estamos lendo, a bênção que alcança a igreja é prometida a Abraão. Então, a igreja, ela está lá em Abraão, na fé, porque a igreja, ela é salva pela graça mediante a fé. E é disso que o texto aqui está tratando. Mas, se isso parecer muito complexo, tem mais um texto que eu acredito que, para quem está buscando com sinceridade compreender esse assunto, resolve a questão. E o texto é Efésios capítulo 5, versículo de número 25. O texto diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto diz que Jesus Cristo, o nosso Salvador, morreu pela igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja. Quem salvou Jacó? Quem salvou Abraão? Quem salvou Noé? Quem salvou Sansão? Quem salvou quem vocês quiserem? Quem salvou Jó? Quem salvou não sei quem lá do Antigo Testamento? Quem salvou Jonas? Quem salvou Isaías? Quem é o Salvador? A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é desde antes da fundação do mundo. Logo, todos nós fomos salvos por Cristo. Na morte de Cristo, ou anunciada, no caso do Antigo Testamento, ou concluída, no caso do Novo Testamento. Faz sentido? Todos nós temos um único Salvador, porque a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É a morte desse Salvador, é o sangue de Jesus que salva para trás, para quem está da cruz para trás, na história, no radar da história, e o mesmo sangue salva quem está da cruz para frente. Ok? Só que a Bíblia diz neste texto que Jesus Cristo morreu pela igreja. Maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a eclesia, amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou por quem? Pela igreja. Para que a santificasse, tendo a purificada por meio da lavagem da água que é pela palavra, para apresentar assim a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então, o texto diz que Jesus morreu pela igreja. Quem é que salva o pessoal do Antigo Testamento? Se é Jesus, aí a resposta está dada aqui. A segunda pergunta é sobre Deuteronômio, né? Pastor, dizem que quem escreveu o último capítulo lá de Deuteronômio foi Josué, né? Assim como dizem que quem escreveu o último de Josué foi Esdras, ou foi sei lá quem que veio depois. Mas a gente não tem como defender isso na Bíblia, né? Isso é tradição. Mas vamos lá que seja. Se o Josué escreveu, como é que Deus vai falar com ele lá, se ele já sabia, né? Como é que Deus vai falar com ele lá, dizendo no capítulo 1 de Josué, Moisés, meu servo, está morto. Ele já não sabia. Então vamos lá. Mesmo que tenha sido Josué, vamos aceitar que foi o Josué, mas o Josué, ele não está escrevendo o livro como um diário. Tipo assim, querido diário, hoje aconteceu tal coisa, assim, assim. Não, os livros são produzidos muito depois. Você está entendendo? Então, se foi o Josué, vamos trabalhar com essa hipótese que é da tradição, mas se foi o Josué, vamos acreditar que seja. Então, vamos lá, foi o Josué. Inclusive, pode ser a partir dessa informação que ele recebe, que aí ele entende e vai lá e escreve o fim, as últimas linhas do livro de Deuteronômio. Você está entendendo? Então, os livros, eles não eram produzidos no momento em que estavam sendo, onde os fatos estavam acontecendo. Muitos livros são produzidos muito tempo depois, anos depois, às vezes.
Então você tem, por exemplo, os relatos dos evangelhos, os 4 evangelhos, eles são produzidos 20, 30 anos depois, 40 anos depois dos fatos que aconteceram. Tá certo? Vamos em frente. 97-417-4129. O que tem pela frente? Telefone. Alô? Alô? Alô, alô? Alô? Quem fala? Pastor César? Sim, João? sou eu. Olá, eu não Oi, entendi. Pastor César. Olá, João Elias falando. Elias, fala de onde, Elias? Eu falo de Brasília, DF. É uma satisfação imensa em falar com o pastor. Prazer Rapaz, é eu meu. te admiro demais. Você é monstruoso Prazer é no meu, conhecimento da palavra. Eu Glória a adoro Deus. você, pastor. A Deus toda a glória, que bom. Vamos lá. Sua pergunta, Elias, Quero manda aí. Quero te fazer uma pergunta. Eu quero que o pastor interpreta para mim os números, né? Velho Testamento, números 23, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual o entendimento do pastor em relação a esta passagem? Gostaria que me esclarecesse, por favor. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Bom, é o texto lá do profeta, como chama o profeta lá, o Balaão, não é? Vamos lá. Deixa eu achar aqui o texto. Vindo ele, eis que estava junto o holocausto, os príncipes moabitas, falou o Senhor, então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, ouve e escuta. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Vamos lá. Esse texto, o que ele quer dizer? Ele quer dizer princípio básico, né, elementar para compreensão. Primeira coisa que a gente vai assumir é que a Bíblia diz o que ela está dizendo. A Bíblia quer dizer o que está escrito. Ah, não dá para interpretar literalmente. É verdade, alguns textos, não é o caso desse, mas alguns textos não são possíveis uma interpretação literal. Aí a gente parte para um tipo de interpretação metafórica, tá? Então vamos lá. Deus não é homem. Verdade. Deus é humano? Não. Deus não é humano, então Deus não é homem. Para que minta. Aí você fala, não, mas e Jesus? Então, nesse caso aqui, em Números, não tem a encarnação do Filho. Né? Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque esse negócio de mentir, Jesus se apresenta como sendo a verdade. Então, Jesus que é Deus, é a verdade. Então, Deus não é homem para que minta. Então, Deus não mente. Nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não se arrepende. Ok? Pastor, ok, mas a Bíblia fala de textos onde Deus se arrepende. E isso é verdade. Tá? Então, você tem no texto do bezerro de ouro, por exemplo, Deus falando para Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação, sai fora desse povo, não sei o quê. E Moisés convence Deus. E Deus parece, você olhando o texto, parece que Deus pensa melhor, fala, então tá bom, eu vou reconsiderar isso aí que eu falei e tal, tudo bem. Ou Nínive, né? Deus se arrependeu do mal que havia de fazer aos ninivitas e não fez. Ou Gênesis 6:6, né? Arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem de sobre a face da terra, não sei o que lá. Então, como a gente entende? Bom, se esse texto diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então a gente trabalha o seguinte, textos que parecem ser contraditórios, ou supostas contradições, como a gente chama, como que a gente lida com esses textos? Então, primeiro, você vai do que é fácil, que está revelado, para o que está mais complexo. Então, o que está revelado aqui? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verdade. Tá, mas e aí o texto que diz que Deus se arrependeu? Aí a gente, estudando com calma cada um desses textos, por exemplo, Nínive, eu citei aqui Nínive, né? Então, arrependeu-se o Senhor, eu estou citando de cor, mas isso é Jonas capítulo 4, eu acho, ou é o último versículo do capítulo 3, ou é o primeiro versículo do capítulo 4, mas eu posso procurar melhor aqui. Jonas capítulo 3, versículo 10, que é o último versículo, é o último. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam e não fez. Então, vamos lá. Esse aqui é o texto de Jonas, né, o livro de Jonas, e aí parece que Deus muda de ideia. Parece que Deus muda de ideia.
Mas quando você vai ler o texto, Deus não disse que ia destruir Nínive do jeito que o Jonas disse que Deus havia falado. O que você lê no capítulo 1 é Deus chamando Jonas e fala assim, vai lá em Nínive e prega contra ela. Quando o Jonas chega lá, porque no meio do caminho ele foi engolido pelo peixe, depois porque ele não queria ir, aí ele é vomitado lá em Cesareia não, em Jope, né, em Afo, né, Jope, em português. Depois ele viaja até a Mesopotâmia para pregar os ninivitas, não sei o que. Quando ele chega lá, ele fala assim, daqui 40 dias Nínive será subvertida. Vai descer fogo do céu, vai acabar com todo. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Mais ou menos isso. E aí, só que Deus não tinha falado aquilo. E aí, mas ele é um profeta, e ele fala em nome de Deus. E aí, o texto diz que os ninivitas, o Jonas não contava com o arrependimento dos ninivitas. E a Bíblia diz que eles se converteram, se arrependeram. E aí, veja, mesmo que aquele arrependimento fosse momentâneo, porque lá na continuação da história você vai ver que Deus vai destruir Nínive. Mas não naquele momento, não do jeito que o Jonas queria. E aí, o rei de Nínive fez um clamor, jejuou, os animais jejuaram. Aliás, eles colocaram pano de saco até nos animais. Tá no capítulo 3, lá no seu versículo. E aí, aqui, ó, versículo 7. Nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam também cobertos com pano de saco, tanto homens quanto os animais, clamarão a Deus, não sei o quê. E aí entra o texto, viu Deus isso e se arrependeu do mal que havia de fazer e não fez. Então esse texto dificílimo, em contrapartida com Números 23, 19, mostra mudança. Mostra, mas a mudança acontece em quem? Em Deus ou nos ninivitas? Quem é que muda de comportamento? Quem muda de comportamento são os ninivitas, entende? Então, e aí o juízo parece que é suspenso, mesmo que momentaneamente, porque depois, se você vai para o texto bíblico, né, você tem, por exemplo, o profeta Sofonias, que é um profeta que clama o tempo todo sobre a destruição que vai acontecer em Nínive, por exemplo. Eu não sei se é Sofonias agora ou Naum, acho que é Naum, é o profeta Naum. Eu falei Sofonias, mas é Naum, né? Sentença contra Nínive e tal. É um livro inteiro só para falar da destruição de Nínive. Então, parece que a mudança não estava em Deus, mas nos ninivitas. E pelo menos momentaneamente, aquele castigo é suspenso. Então, não é que Deus muda de ideia, mas que aquilo que ele mesmo não disse que ia acontecer, porque quem fala aquilo foi o profeta Jonas, acaba não acontecendo temporariamente e vai acontecer depois. E eu sei que é muito difícil trabalhar isso, então como eu entendo? Eu entendo que toda vez que a Bíblia mostra Deus se arrependendo, é um sentimento de tristeza profunda em Deus e decepção diante de fatos e rebeliões que acontecem contra ele. Por exemplo, Gênesis 6,6, arrependeu-se o Senhor. A palavra hebraica naham, ali, também pode ser compreendida como sendo um entristecimento muito profundo, né? Que o Senhor se entristeceu por ver o que estava acontecendo ali, porque essa mesma palavra pode ser se entristecer, se compadecer, precisar de consolo, alguma coisa assim. A palavra naham em hebraico, tá? Então, eu entendo que o arrependimento em Deus, ele não é que ele se arrepende porque ele mudou de ideia, mas o povo mudou de comportamento e isso entristeceu Deus. É por aí que eu tento caminhar, reconhecendo que essa é uma pergunta muito difícil, tá certo? Vamos lá. Ô Cláudio, eu sinto falta do fundo musical do programa. Acabou? Não tá tendo? Tá? Mas eu não ouço. Vamos lá. Alô? Olá, quem fala? É o Carlos Eduardo. Carlos, você fala de onde? Eu de São Paulo, Cotia. Eu tenho 15 anos. Tô daqui de São Paulo mesmo.
E eu tenho uma dúvida aqui sobre. E me intrigou muito quando eu li. Qual que é a dúvida? Antes de eu falar a dúvida, eu gostaria de mandar um abraço pro meu pai que está assistindo também o programa Crescendo na Fé. E gostaria de mandar um abraço pra ele. O nome dele é Fabrício. Fabrício, um abraço. Ele tá onde? Tá aí com você? Tá no trabalho, tá assistindo agora, tá bom? Legal, um abraço, Fabrício. Deus abençoe. O Carlos tá aqui participando com 15 anos, hein? Vambora. Bora lá, Carlos. Manda aí a Vambora. pergunta. A pergunta é assim: antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido em Cristo aqueles que seriam salvos, que fala em Efésios capítulo 1, versículo 4. E em Apocalipse, fala que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo, certo? Certo? Isso significa que a obra da cruz já estava consumada na eternidade, antes mesmo do tempo existir. Então, como entender a encarnação e a morte de Cristo dentro da história? Se na perspectiva de Cristo, tudo já estava decretado e consumado. Nesse sentido, a cruz foi um evento histórico necessário ou apenas a manifestação temporal de uma realidade eterna que já estava concluída em Deus? Boa E se pergunta. tudo já estava definido na eternidade, qual é o verdadeiro papel das escolhas humanas dentro do plano divino sem comprometer nem a soberania de Deus, nem a responsabilidade do homem? Boa pergunta. Obrigado, Carlos. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos lá. Temas difíceis hoje, hein, mano? Temas difíceis. Vamos lá. Vou até melhorar o microfone aqui de altura. É o seguinte. Bom, a cruz, ela foi profetizada como sendo antes da fundação do mundo. Isso é um fato? É um fato. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, não foi com prata, nem ouro, nem com coisas vãs corruptíveis, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, a cruz, ela é profetizada nesse texto, 1 de Pedro 1,18, e ela é colocada no tempo antes da fundação do mundo. O que significa isso? A cruz é anterior ao haja luz. A cruz é anterior à existência. Na redenção, na doutrina bíblica da redenção, é como se o remédio fosse feito antes da doença. Tá? A cruz, ela vem antes, na linha do tempo. É que não tem nem tempo, né? Se a cruz é antes do haja luz, é antes do tempo. Então, o sacrifício de Cristo, ele é anterior à própria existência da humanidade. A própria existência de tudo que foi criado. Então, primeiro Deus resolve salvar. Primeira coisa que Deus faz é ir ao sacrifício, é planejar o sacrifício. Com o sacrifício planejado, então a Trindade diz, haja luz. Essa informação está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Dito isto, o fato da cruz ser predita antes da fundação do mundo, haveria necessidade dela ter acontecido, foi só um teatro? Não, haveria necessidade. Havia necessidade, porque o sangue de Cristo, é ele que salva, tá certo? O que salva o pecador não é um teatro. O que salva o pecador não é uma doutrina. O que salva o pecador não é uma crença. O que salva o pecador é um sacrifício. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é que perdoa os pecados da humanidade. Então, esse perdão está profetizado que aconteceria na história. E essa profecia de Pedro está dizendo que é desde antes da fundação do mundo. Então, primeiro Deus planeja a redenção e depois ele planeja a criação, sabendo que em algum momento da criação o Salvador vai invadir o tempo e o espaço, a matéria,
O Verbo vai se fazer carne, vai habitar entre nós, veremos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele salva para quem está à frente da cruz, nós que viemos depois, e aos que estão atrás da cruz, para trás da linha do tempo da cruz. Entende? Então, quem salvou Moisés? Jesus. Quem salvou Noé? Jesus. Quem salvou Abraão? Jesus. Jesus é o Salvador. Então, existe um único Salvador, e esse Salvador, único e suficiente, ele é profetizado nas Escrituras que ele, antes da fundação do mundo, viria ao mundo para nos libertar dos nossos pecados, ok? Dito isso, vamos para a segunda parte da pergunta difícil. Tá, se isso tá desde antes da fundação do mundo, então a gente não escolhe, é Deus que escolhe, aí acabou e tal. Vamos lá, então, ou a gente se salva porque a gente tem que aceitar, aí é um mérito e tal. Então, presta bem atenção. O cristianismo é a única religião em que existe um Salvador. As demais religiões, você se salva, você aprende um jeito de se salvar. Praticando boas obras, reencarnando, cada um tem um jeito, uma proposta. Mas no cristianismo, a religião cristã proclama que existe um Salvador só, um Salvador. Um único e suficiente Salvador. Atos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós, cristãos, nós não temos a capacidade de nos salvarmos, de salvar-nos a nós mesmos, nem que seja 1 milímetro, porque na Bíblia, Hebreus 12, Jesus ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o propositor, ele é o idealizador, ele é o engenheiro, ele é o projetista e é o executor da nossa salvação. Então Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 12. O que significa que a salvação na fé cristã vem de Cristo. Vem dele, de A a Z a salvação vem de Jesus. Aliás, até a fé é graça e dom de Deus. Tá certo? Ninguém que vem a esse Salvador na Bíblia é lançado fora. E ninguém pode arrebatar uma ovelhinha das todo-poderosas mãos do nosso bom pastor. Isso é fato, está na Bíblia. Por outro lado, o único, porque até agora eu estou parecendo calvinista, né? Por outro lado, o único Deus, o único Salvador, esse Deus, esse Senhor, que é o único Salvador suficiente, nos convida a participarmos sinergicamente desse processo. E eu não estou pegando palavras da teologia quando eu falei sinergicamente, estou falando palavras da Bíblia. Ele nos convida sinergicamente na Bíblia a participarmos do processo de salvação. Não como vice-salvadores, co-salvadores, não. Mas como pessoas que obedientemente se agarram a essa graça ao invés de desprezá-la. E quando eu disse que está na Bíblia, depois, quem quiser ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, repito, e nós, cooperando também com Deus, vos exortamos que não recebam a graça de Deus em vão. A palavra cooperando lá é a palavra sinergia. Então, há um debate na academia, você é monergista ou sinergista? Bom, então, primeiro, a salvação na Bíblia é monergista, é o trabalho de um. Só que esse Deus que salva sozinho nos convida a sinergicamente participarmos desse processo, não nos salvando, mas recebendo essa salvação ao invés de desprezar a salvação. Então a sinergia proposta na Bíblia não é que você vai ser uma fonte de salvação, como se você falar isso para o calvinista, ele cai da cadeira. Não, mas como assim? Não sei o quê, mas é o que o texto bíblico diz. E a sinergia do texto bíblico, que está na Bíblia, essa palavra, não é que a gente vai ser uma fonte de salvação, mas a ideia de não recebermos a graça de Deus em vão, igual está no texto. Cooperando também com ele, vos exortamos que não recebam a graça de Deus em vão.
Você está entendendo? Então, e também tem, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A palavra operai ali é efetuar, produzir, cumprir, desenvolver, são vários sinônimos. Não somos chamados para sermos nossos próprios salvadores. Pega a primeira parte do que eu falei. Mas nossa cooperação se dá aceitando com temor a oportunidade da graça, ao invés de rejeitá-la, a gente age concordemente, humildemente, a gente abaixa a cabeça, abaixa as mãos e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Tá certo? E na Epístola de Tiago, capítulo 2, existem obras que acompanham a fé verdadeira. Dessa forma, somos chamados a termos uma boa vontade diante do nosso Salvador. Né? O texto de Coríntios 15 diz assim, ó, também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. 1 de João 5,18, o que de Deus é gerado, conserve-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso não quer dizer que a salvação vem de mim. Eu apenas não recuso a salvação. Não vou agir como aqueles que recusam a salvação. E a graça proveniente de Deus, eu recebendo essa graça de forma concorde, eu então sou um salvo. Primeiro porque Jesus me salvou, e também porque eu aceitei essa redenção. Eu recebi de bom grado essa redenção. O cara está lá pedindo esmolas, passa um milionário e dá um saco de dinheiro para ele. Porque ele aceitou o saco de dinheiro, ele se tornou um milionário que deu o dinheiro para ele? Não. Ele continua sendo um pobre, miserável, desgraçado, que apenas recebeu, falou, eu aceito essa oferta. Então, aceitar a oferta da salvação é papel do homem, sim, está na Bíblia. Aceitar a graça salvadora, ao invés de rejeitá-la. Ou seja, fechando a ideia, jamais poderíamos salvar-nos a nós mesmos. Talvez eu cometi um erro de português aqui, salvar a nós mesmos. Nenhuma obra seria boa o bastante para nos salvar, mesmo sendo feito por nós mesmos. Até mesmo a fé é dom de Deus. É graça, é dom de Deus, fé é dom de Deus, tudo vem de Deus. E nós somos totalmente dependentes do Salvador externo, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Deus enviou seu Filho amado para ser o nosso único e suficiente Salvador. Por outro lado, na Bíblia, nós somos convidados, chamados, exortados a aproveitar a graça de Deus com boa vontade. E Deus considerará justo condenar aqueles que rejeitarem tão grandiosa salvação. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Entende? Então, eu não estou indo para calvinismo, arminianismo, nos textos bíblicos, o Salvador é único, suficiente. E o pecador é impotente. Só que esse pecador pode receber de bom grado a redenção ou rejeitar. Lembra da pregação de Pedro no dia de Pentecostes? Os que de bom grado receberam a palavra, creram. Eu não sei esse versículo, mas acho que é o capítulo 2, não é? Acho que é Atos 2, 37. Deixa eu ver se é isso aqui. Atos 2, 37. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é esse aqui. Eu acho que é o capítulo 4 na pregação do coxo lá. No capítulo 4, versículo... deixa eu ver se é 4. Aqui, ó, versículo 4. 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, receberam, tá certo? Receberam a palavra, tá certo? Então, esse papel é humano. Ah, mas no calvinismo o homem está morto não fala, morto não escuta. Né? Então, é os mortos do calvinismo, que não falam, não escutam, né? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e a gente fala e a gente escuta.
tempo todo. Ah, mas o morto não pode ouvir Deus. Mas na Bíblia, Deus está falando com o morto o tempo todo. Né? Na Bíblia, porque se a gente entender que morto é morto nos delitos e pecados, é o pecador irreverente, o pecador que não foi reconciliado com Cristo, a Bíblia é um livro de um Deus vivo falando com mortos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles são vivos ou mortos, essas pessoas? Entende? Então, o meu conselho, tira o óculos do calvinismo, tira o óculos do arminianismo e vai para as escrituras. E nas escrituras vai ter resposta para essa questão que parece insolúvel, mas dentro das 4 linhas da Bíblia é possível definir. Tá certo? Vamos lá, vira aí e eu tenho um convite muito interessante para você. Vai. Você está ouvindo o programa Crescendo na Fé, ajudando você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Para você que quer aprender hebraico bíblico de uma forma assertiva, definitiva, aprender mesmo, ler, escrever, ter a pronúncia correta e até transliterar, presta bem, redobra a sua atenção, porque o que você vai ouvir agora é uma oportunidade. A FTB está realizando a imersão hebraico fácil. E quando a imersão hebraico fácil acontece, meu irmão, minha irmã, muita gente consegue aprender a língua original da Bíblia de um jeito fácil, de um jeito simples. Há muitos anos atrás, eu desenvolvi um método chamado Hebraico Fácil para o aprendizado do hebraico bíblico, e através dele, mais de 5, 6 mil pessoas, eu tenho que ver a atualização certa lá na FTB, mas milhares e milhares de pessoas hoje conseguem ler, escrever, pronunciar corretamente e transliterar. Porque a alfabetização plena, ela tem 4 pilares: leitura, escrita, pronúncia e transliteração. E eu quero ensinar para você todos esses 4 pilares do absoluto zero. Se você não sabe nada de hebraico, se você não sabe o que é a letra tet, se você não sabe o que é a letra resh, se você nunca ouviu falar sobre a letra shin, se você não sabe o que é a letra tzad, se você nunca ouviu falar essas coisas e você quer aprender hebraico bíblico, eu convido você para, do absoluto zero, chegar até a alfabetização numa imersão fabulosa com milhares de outros alunos durante uma única semana. Esse é o grande diferencial da FTB quando o assunto é hebraico bíblico. Eu já fui convidado para dar aula em outras instituições, faculdades, seminários, universidades, institutos, por conta do método hebraico fácil. Você não precisa decorar letras, você não precisa decorar os nomes das letras. Você deve conhecer muita gente que sabe os nomes de letras, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem. E aí a pessoa vai falando e você fala, nossa, ele sabe hebraico. Isso não significa que a pessoa sabe hebraico. Vamos lá, quem sabe hebraico precisa saber o nome das letras, ok. Mas nem todo mundo que sabe os nomes de letras sabe hebraico. Você já deve ter visto em debates meus, quando a pessoa fala alguma coisa, eu falo assim, você sabe hebraico? Aí eu escrevo alguma coisa e a pessoa não sabe ler. Eu quero compartilhar com você esses 4 pilares do hebraico. Vou te ensinar a ler do zero. Vou te ensinar a escrever do zero. Vou te ensinar a pronúncia correta e do zero eu vou te ensinar a transliteração. Tudo isso numa única semana. Anota na tua agenda, dia 2 até o dia 6 de março. É de segunda a sexta. As aulas são 100% ao vivo. Cancela o que você puder aí, porque as aulas são ao vivo. Se você não puder assistir ao vivo, fica gravado lá durante uma semana. Mas é muito importante que você participe das aulas ao vivo. Eu não posso. Então é melhor não fazer. Agora, se você quer estudar, se você quer aprender hebraico bíblico de uma forma assertiva, de um jeito que você nunca viu, por isso o nome hebraico fácil, então faça a sua inscrição. E antes de falar do preço, eu quero falar do material didático que você vai precisar. Você vai precisar de uma caneta, você vai precisar de um caderno grande, caneta, caderno grande. E o caderno pequeno serve? Não. Precisa ser o caderno grande por conta da tabulação. Caneta, caderno grande e
a sua Bíblia em português. A sua Bíblia normal que você usa, tá certo? Então, esse é o material didático que você vai precisar durante a sua formação em hebraico. Caneta, caderno e Bíblia e muita vontade de aprender. Tem material didático? Tem. Tem suporte? Tem. A gente cria uma comunidade de alunos onde você manda as suas lições, quando termina a aula, gera uma lição, uma tarefa, uma lição de casa. E aí a comunidade, lá na comunidade tem professores que já foram alunos do zero como você, que já participaram de imersões como você e hoje dão aulas de hebraico. E eles, junto comigo, vão corrigir o passo a passo da sua evolução do zero até a alfabetização no hebraico bíblico. Então, se você quer participar, agora vamos falar de preço, agora chega a parte chata. Só que não. A imersão desse ano vai custar menos de R$300, porém, nesse primeiro lote, o valor é R$ 39,90. Parece piada, né? Pastor, eu vou aprender tudo isso por R$ 39,90 com material didático, com suporte, com acompanhamento, só falta ter certificado. Não falta, tem certificado, é um curso da faculdade, é uma imersão da faculdade. Então, no final, você tem certificado, você tem credencial de aluno, você tem suporte dentro da comunidade de alunos, plantão tirar dúvidas, aulas ao vivo, material didático, tudo isso por R$ 297, porém, nesse primeiro lote, se você está vendo esse vídeo, você consegue clicar no botão que está na descrição aqui do vídeo e fazer a sua inscrição somente pagando R$ 39,00. Então, apenas R$ 39,90 neste primeiro lote. O lote pode virar a qualquer momento, então clique no link que está aqui na descrição e faça já a sua inscrição nesse momento e seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério. Avisa para a comunidade, avisa para os seus amigos, avisa para os irmãos aí que tem como aprender hebraico na FTB pagando R$ 39,00. É só clicar no link e vem correndo para participar. Assim que você clica no link e faz a sua inscrição, você já recebe o login e senha da plataforma. Clica lá, assista o primeiro vídeo, porque as aulas serão ao vivo no dia 2 até o dia 6 de março. Mas já tem um vídeo lá explicando todas as coisas, como é que você participa da comunidade de alunos e tudo mais. Então, te espero do outro lado. Sejam bem-vindos à Imersão Hebraico Fácil 2026. Crescendo na fé, ajudando você a crescer no conhecimento da palavra de Deus. E por último, solta o famoso vídeo que eu peço para soltar no começo. Agora, vamos lá. Pastores e líderes, é hora de realizar o seu sonho em trazer conhecimento teológico para quem tem sede em aprofundar-se na revelação da palavra de Deus. Monte seu núcleo conosco. Teologia Cristã Interdenominacional precisa somente reunir o mínimo de 15 alunos. Com este passo, você traz retenção de membros com líderes mais preparados e expansão ministerial. Entre em contato pelo nosso WhatsApp no telefone 11 99276 5858. E o projeto que vai mudar a história do seu ministério em 2026. O núcleo contará com videoaulas gravadas e ministradas pelo renomado pastor César Cavalcante, referente a cada disciplina. Além do material didático e tudo que o curso à distância já oferece aos mais de seus 100.000 alunos. A FTB é reconhecida no mercado e foi premiada como destaque de 2025 pela ETAL, a Associação de Escolas Teológicas da América Latina. O certificado contará com o seu nome como professor responsável e você ministrará pelo menos uma aula ao mês e os fóruns preparatórios para as provas. Nosso propósito é claro, moldar vocacionados. Com uma didática simples, fácil e profunda, fazer FTB é uma questão de lógica. Então, se você é pastor, líder, tem aí um grupo que quer aprender teologia em profundidade, pode usar o material didático da FTB. É só chamar pelo WhatsApp, é um outro número, tá? 99276-5858. 99276-5858, aí você fala com a Michele. 99276-5858. Você que é pastor de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode ter um núcleo da FTB aí na sua cidade e capacitando aí os irmãos da igreja, tá certo? 99276-5858. Hoje foi dia de perguntas longas, já terminou o horário, mas amanhã a gente volta a partir das 14h com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.